Ora, viva, eu sou a Sofia, bem-vinda a este cantinho do universo. E hoje trago uma espécie de vlog, é assim um bocadinho diferente, estou aqui dentro do carro, aproveitando os bocadinhos, e vou aproveitar que estou aqui à espera da hora para algo, para conversar um bocadinho consigo. E eu queria trazer aqui um tema que já há muito tempo que quero trazer aqui, que é a projeção astral, a viagem astral, experiências fora do corpo, enfim, projeção da consciência. Há tantas formas de nos referirmos a esta área. Hoje é sobre isto que quero falar-lhe. Porque este tema, antes de mais, porque o considero interessante, claro, por outro lado, também porque ao longo dos anos, muitas vezes me são colocadas questões quando este assunto vem à baila, por um ou por outro motivo, ou por vezes de uma forma inadvertida, mas acaba por surgir. Questões com dúvidas, com medos, muitos medos à mistura, e penso que a partilha destas experiências pode ser útil para alguém, então é a pensar nisto que gostaria de fazer esta partilha aqui. Há poucos dias eu visitei um canal que gosto muito de acompanhar aqui no YouTube, que é o canal do Saulo Calderon, e eu deixo aqui um cartão para o canal dele, do Saulo. E neste canal o Saulo fala sobre espiritualidade no geral, a espiritualidade de uma forma simples, descomplicada, na prática, no dia a dia. Ele aborda os temas de uma forma muito simples, como dizia, muito humilde, muito terra a terra, pé no chão, mas também de uma forma muito acolhedora, não é? Que é isso mesmo, acolhe as diferenças, respeitando o outro, respeitando as escolhas do outro, as diferentes perspectivas e os diferentes caminhos, e isso eu gosto imenso no discurso do Saulo e na forma dele ser e de estar. E reparei, o tema, digamos que central deste canal e do portal Viagem Astral é a Viagem Astral, que ele fundou já há muitos anos e que eu acompanho já há muitos anos, e é o tema Viagem Astral. Então, por estes dias, como dizia, eu visitei o canal dele, já não visitava há uns bons tempos, e reparei que ele tem vindo a partilhar um novo formato do curso de Viagem Astral e que vale a pena, se gosta do tema, se tem curiosidade em saber mais sobre o tema, se gostaria de esclarecer mais as suas dúvidas, aproveite e espreite lá no canal, porque já vai na aula 5, se eu não me engano, e vale muito a pena, porque ele coloca as coisas assim de uma forma mesmo muito simples, muito prática e descomplicada. Uma vez mais, não há outra forma de o caracterizar, de definir, e ele partilha muitas das suas próprias experiências também. Ele já é projetor desde a sua adolescência, então vale muito a pena ouvir aquilo que ele tem para dizer sobre este tema. E lembrou-me então de, uma vez mais, que gostaria de trazer aqui este tema, e então aqui estamos, vamos lá. A primeira vez que eu tive uma experiência fora do corpo já foi há 23 anos, se eu não me engano, à volta de 23 anos. A primeira vez que eu tive uma experiência assim, que eu tenha consciência que a tive, não é? Porque eu tive outras experiências antes, várias experiências antes, que depois, mais tarde, percebi que podem ser experiências no astral, podem ser viagens astrais ou projeções conscientes, mas sempre sem consciência da saída. E pronto, eu diria que a primeira consciente foi esta, há 23 anos atrás. Então foi numa situação um pouco delicada, e por isso eu diria que isso a tornou mais assustadora. Eu tinha acabado de ter um acidente num comboio em que alguém atirou pedras ao comboio e uma das pedras acertou no vidro da carruagem onde eu ia, nos lugares onde ia, e eu ia a falar, ia com duas pessoas, o meu irmão e um amigo, e ia a olhar para eles estavam do lado do vidro, então eles iam olhar para mim, íamos todos a conversar, a olhar uns para os outros, não é? E eu ia olhar para eles, então os vidros entraram nos olhos, eu tive que ser operada.
de urgência e foi durante a noite a operação. Entretanto recuperei, levaram-me para o quarto e eu lembro-me de no quarto estar acordada e estava a adormecer, estava aquele estado hipnoidal que é propício a este tipo de experiências. E eu estou a olhar muito em volta porque há muita gente aqui a passar, há muito movimento. Eu estou ao pé de um centro de inspeções e de um centro de exames, então numa zona industrial há muito movimento, mas está tudo tranquilo, eu estou aqui e estou focada. E estava a adormecer e senti-me a sair do corpo. Isso foi uma experiência muito estranha, especialmente a seguir a um acidente daqueles, não é? Então eu estava a sentir o meu corpo físico e estava a sentir o meu corpo astral, aquilo que depois designei, aprendi a identificar como corpo astral. Então eu sentia os dois e eu senti-me a levantar-me e a deixar o corpo para trás e assustei-me. Eu não sei o que eu pensei na altura, provavelmente, sei lá, é óbvia a associação entre um acidente, uma operação que me assustava e uma anestesia, que eu ouvia falar, foi a primeira vez que eu fui operada e que levei uma anestesia geral e de repente uma experiência daquelas em que é muito fácil fazer a associação com a morte, não é? Então foi assustador e eu senti, naquela altura em que eu senti aquilo, foi como se eu gritasse internamente. Não foi o corpo físico, porque eu estava no astral, apesar de estar a sentir a influência do corpo físico ainda, eu senti-o literalmente, mas foi um grito interno e voltei automaticamente ao corpo, fui puxada para trás para o corpo físico. Pronto, depois procurei informar-me um pouco mais na internet sobre... Na internet não, na altura ainda não tinha internet, pois isto foi em 95, não de todo. Mas procurei saber um pouco mais sobre o que é que poderia ter sido, o que não tinha respostas, não é? Não encontrava muita coisa. Entretanto, um ano mais tarde, exatamente um ano mais tarde, eu tive uma outra experiência igualmente assustadora. Entretanto, entre estas duas pode ter acontecido alguma outra coisa, alguma outra projeção, de ter pedaços de projeção consciente, mas não me recordo, estas duas ficaram muito marcadas. Então, um ano mais tarde, estava igualmente numa circunstância pesada, ou pesada neste sentido assim que mexe connosco, não é? Com as nossas emoções. Tinha morrido alguém muito próximo de mim, e o meu noivo na altura, e eu fiquei a dormir na casa dos pais dele naquela noite, porque o funeral era logo de manhã, então para não vir lá sozinha do centro da cidade e pronto, demorar mais tempo, eu fiquei ali a dormir na casa deles, na sala de jantar, num colchãozinho, não me recordo se era um divã, se era um colchão no chão, não me recordo, mas era de manhã então, e eu tinha acabado de acordar, mas ainda estava naquele estado hipnoidal, uma vez mais, um estado propício a este tipo de experiências, e notava a claridade na sala, notava a abertura da persiana até onde é que ela estava aberta, notava detalhes à minha volta, mas não me conseguia mexer. E aquilo que mais tarde percebi que era o que se chama de catalepsia projetiva. E não me conseguia mexer, sentia-me paralisada, mas não foi isso que foi assustador, porque num ou noutro momento estas experiências acabam por acontecer, não é? Este tipo de sensações. A questão foi tudo o resto, porque eu senti... como dizer isto? Estava a sentir algo muito pesado no ambiente onde estava. É como se algo ou alguém estivesse ali, muito pesado, muito denso, e se arrastasse, porque eu ouvia, provavelmente não com os ouvidos físicos, mas ouvia de alguma forma o arrastar de algo pelo chão. E era um arrastar que depois senti no colchão. E era muito pesado, era tão denso e eu senti medo. Senti mesmo medo, e foi o medo que me puxou uma vez mais para o corpo físico. As emoções têm esta tendência, as emoções são muito físicas, não é? Então, pelo menos comigo, eu não sei como é para outras pessoas, mas sim, já li relatos idênticos. Para mim, as emoções puxam muito facilmente para o corpo físico. Então, foi a segunda experiência de projeção consciente assustadora que tive.
A partir daí, eu não me recordo exatamente quando, ora, se isso foi em 96, esta segunda, eu procurei mais alguma informação, não encontrava muita coisa. Depois eu tive internet e acesso à internet por volta de 98. Não me recordo se procurei logo ou não, mas julgo que sim, talvez não logo, mas procurei entretanto, porque por volta do ano 2000, há 18 anos atrás, eu fiz um workshop de técnicas projetivas fora do corpo. E técnicas projetivas para experiências conscientes fora do corpo, com o Eldney Calls e com um colega que eu não me recordo agora do nome, outro colega dele. E foi muito bom, eu gostei imenso deste workshop, aprendi muitas técnicas. Lá no workshop tive diversas experiências fora do corpo, foi muito interessante. Eu sentia uma vez mais ali que o meu racional me prendia muito ao corpo físico e às emoções, claro, porque eu ficava a analisar, né? Estou a sentir isto, que giro, estou a sentir os meus parabraços, os meus braços astrais, que giro, isto, aquilo outro, sentia o entusiasmo, a emoção, corpo. Era frustrante. Então houve num dos exercícios eu senti-me literalmente preso ao corpo pela cabeça. E isto tem muito provavelmente a ver com as nossas crenças, não é? Mas eu senti, o objetivo era pensar em rolar o nosso corpo astral para o lado e eu consegui sentir o corpo astral rolar para o lado e descoincidido do corpo físico. Estava a sentir a leveza e pronto, os membros, não é? Mas a cabeça não saía dali, não conseguia separar-me do físico. Mas foi interessante, depois usei várias destas técnicas no dia a dia, à noite, quando ia dormir, e eram muito eficazes, não é? Resultavam em pedaços de projeção consciente, em saída consciente, depois apagava porque é difícil manter a consciência, mas com persistência foi sendo eficaz e foi sendo uma experiência muito interessante. Entretanto, nessa altura também, por volta de 2000, talvez 2002, por aí, 2003, talvez por volta de 2003, eu descobri a lista de voadoras. O Saulo também estava por lá, o Wagner Borges, o Lázaro Freire, uma série de Francisco, não me recordo agora, uma série de gente que fala sobre estes temas também, que gosto muito de ouvir e de ler. Alguns conheci pessoalmente, como o Lázaro, por exemplo, quando cá veio a Portugal há uns anos. Encontramos vários membros da lista voadores e foi muito, muito interessante. É um evento a repetir, espero que o Lázaro volte, que eles voltem cá, agora com a pequenota, não é? Era uma lista de alto tráfego, continua a ter movimento, mas na altura era uma lista de alto tráfego. Eram muitas mensagens, eram capazes de ser umas 300 mensagens por dia ou mais. Eram mesmo muitas pessoas, muitos utilizadores a fazer partilhas muito interessantes. Aprendi imenso com estas partilhas. Também ia partilhando por lá as minhas experiências e foi muito útil também porque assim eu tenho um registro escrito de muitas destas experiências. Lembro-me de a primeira experiência em que consegui conscientemente ir para onde quis, não é? Ou seja, eu projetei-me conscientemente fora do corpo e pensei em ir até à cozinha, isto na casa dos meus pais, e consegui ir até à cozinha. E quando cheguei à cozinha pensei, uau, eu consegui! Corpo. Então, pronto, as emoções podem ser tramadas nestas experiências. Que mais? Lembro-me da primeira vez que eu tive consciência de um amparador em que, porque eu pedia ajuda aos amparadores que me ajudassem a sair conscientemente, que pudesse ajudá-los naquilo que fosse necessário durante a noite, fosse preciso em que eu pudesse ajudar, não é? Mas isso podem ser questões para outros momentos, partilhas para outros vídeos, se lhe interessar de alguma forma. Mas essa primeira experiência, esse primeiro momento em que eu me recordo de ter tomado consciência da presença de um amparador, e não só, mas lembro-me de estar a adormecer
e estar a começar a sonhar, mas eu nessa altura eu fazia sempre técnicas projetivas antes e trabalhava as minhas energias antes de dormir, quando me deitava. E então eram naturais estas experiências. E o que aconteceu foi que eu dei por mim, eu percebi que eu estava a começar a sonhar e que estava a ver a rua da janela do quarto do outro lado da casa. Não sei porquê, porque pronto, do outro lado é a rua e passam carros, não é? Do lado do meu quarto não. Então estava na janela do outro lado da casa, do outro quarto, e estava a ver a rua e haviam duas figuras aqui assim do lado esquerdo, duas pessoas, e havia um carro a passar e eu lembro-me de pensar, e isto eu lembro-me bem porque escrevi, então reforcei a memória e partilhei lá na lista. Eu lembro-me de pensar, estou a começar a sonhar e usar uma das estratégias que era recomendada por alguns dos participantes na lista, que era cai sonho, cai ficha, cai sonho. O objetivo era para deixar cair tudo aquilo que fosse onírico, não é? E ficar mais consciente, com maior lucidez na projeção. Então o que aconteceu foi, eu pensei, disse interiormente cai sonho e desapareceu tudo, menos aquelas duas figurinhas e uma pessoa, uma figura que estava toda vestida de branco à minha frente, com um chapéu, e ele só me fez assim. E aquilo que eu senti foi que não era para não falar, mas era para calar o meu entusiasmo, para sossegar o meu entusiasmo. Foi o que eu senti de imediato na altura. E eu pensei, é um amparador, mas tudo aquilo foi tão vívido, tão sentido. E na altura, então, eu senti o entusiasmo e pufa, corpo outra vez. Fui puxada para trás para o corpo. E bolas, foi uma frustração, mas fiquei contente por ter conseguido, claro, e pela sensação, porque a sensação foi um pilrito tão fofo ali a correr no passeio, um passarinho. Foi primeiro a sensação de que ele estava ali para me ajudar, aquela figura estava ali para me ajudar, seria um amparador e estava apenas a me ajudar a manter a lucidez, a tentar fazê-lo, pronto, porque eu não segui aquilo que ele me estava a dizer. E haviam duas figuras aqui que eu tive a nítida sensação que eles estavam ali apenas a gozar, talvez não seja o melhor termo, ou talvez seja, mas estavam ali apenas a apreciar o que é que acontecia, não é? A apreciar o que é que estava a acontecer, como se estivessem a ver uma peça num teatro, mais ou menos assim. Então eles estavam ali só para gozar o sarro, quer dizer, que para ver o que é que acontecia, estavam divertidos a ver aquilo que estava a acontecer. Pronto, e foi só esta a sensação. E foi interessante. Há tantas experiências, mas para já partilho estas aqui, para não ficar um vídeo muito longo, e o meu objetivo era deixar aqui esta partilha porque é algo que é comum, é natural, aquela puxada para o corpo, ou o corpo ficar descoincidido e experienciarmos uma catalepsia projetiva, ou a saída, ou estar com pessoas que nós conhecemos fora do corpo, ou verem estes onirismos pelo meio e tudo parecer estranho, mas ainda assim poder ser uma projeção. Tudo isto é comum, tudo isto é natural, porque todos nós saímos do corpo todas as noites. Só que na maior parte das vezes, e a maior parte de nós, a quase totalidade, sem consciência, e é o meu caso na maior parte do tempo das noites, sem consciência, e por isso ficamos ali a pairar junto do corpo, não é? Porque há ali como que um campo que nos mantém próximo do nosso corpo físico. E se não houver consciência para nos levar para o outro lado, nós não vamos para o outro lado. De alguma forma, em alguns momentos, podemos ser levados para o outro lado, ou podemos ir por estarmos com foco em algo, em algum outro lado, ou em alguém, e podemos ir para o outro lado, mas na maior parte das vezes, sem consciência.
e nós podemos treinar esta consciência. É fácil o mecanismo, mas é preciso muito treino e persistência, mas nós vemos resultados e isso é bom. Permite-nos cuidar da nossa energia, ter mais consciência no dia a dia também destas diferenças. Isto que eu digo que noto no discurso do Saulo, acredito que é muito resultado destas experiências dele. É uma maior lucidez no dia a dia, uma maior consciência do nosso ser, do nosso estar, da nossa vivência, das interações com os outros, do nosso estado no geral. E isso só nos pode ser útil. Então, se gostaria de ver mais destas partilhas, se tem questões sobre estes temas que gostaria de ver esclarecidas de alguma forma, naquilo que me for possível e que eu souber, eu estou disponível para partilhar e para refletir em conjunto consigo e pronto, em conversarmos um pouco mais sobre isto. Então deixa abaixo nos comentários se este é um tema que gostaria de voltar a ver aqui e quais são as suas questões, o que gostaria de ver exatamente quais os tópicos deste tema aqui, e procurarei trazer em forma de vídeo aquilo que entender melhor como resposta, sei lá, ou que pode ser uma possível resposta. Entretanto, por hoje é só. Espero que tenha gostado desta partilha. Até breve e tenha um dia feliz. Namastê.